Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade desse algoritmo aqui, né? Que a gente parou aqui. Como você pode ver, nesse algoritmo a gente está criando um vetor de 10 posições, né? 10 elementos, né? A gente está criando um ponteiro e a gente também está criando aqui uma variável inteira aí, né? Esse i aqui é só para a gente poder usar no for, tá? Aí, nessa segunda linha, você pode ver que a gente já está igualando o endereço do vetor a um ponteiro, tá? Ó. Então, a gente pega o primeiro endereço do vetor e passa para o ponteiro, tá? Aí, com isso, a gente pode trabalhar tanto com o vetor quanto com o ponteiro, tá? Porque os dois apontam para a mesma posição de memória. Para vocês entenderem isso, é mais fácil eu mostrar aqui no ctutor, ó, esse algoritmo. Então, iniciando o algoritmo, cadê? Aqui, steps. Ó, eu já declarei, então eu tenho 10 posições, mas eu não atribuí nenhum valor, né? Eu simplesmente falei que quero um vetor de inteiro de 10 posições, ó, 10 elementos, né? E o meu ponteiro agora é que eu vou igualar a V. Você tá vendo que eu coloquei só V? Quando é vetor, eu não preciso colocar que ele é comercial, tá? O compilador já entende que eu quero passar o endereço do vetor. Qual endereço? Quando você coloca assim, ele pega o primeiro endereço, tá? Nesse caso aqui, ó. Então, o meu ponteiro agora aponta para esse primeiro endereço, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou atribuir um valor pro meu vetor. Que valor que eu estou atribuindo? Zero, né, ó? Atribuindo zero pro meu vetor. E ele vai atribuir zero para qual? Para todas as posições, ó. Pronto, atribui zero, acabou. Agora, eu tenho um outro for aqui, ó, começando em zero. E indo de 2 em 2, certo? Ó, ele está sendo incrementado o i de 2 em 2 até 10, tá? E aí eu estou atribuindo um valor 6 para onde, ó? Para o ponteiro, né? Ó, mais i. O que isso significa? Que eu quero o endereço do meu ponteiro mais um i. Isso é a aritmética dos ponteiros, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando, ó, para o meu, o valor, porque eu coloquei asterisco, eu quero mudar o valor, tá? Do conteúdo que esse ponteiro aponta, tá? E ele aponta inicialmente o i vai ser igual a zero, então eu vou mudar esse cara aqui, ó. Vamos executar, ó. I igual a zero, mudei para 6, tá vendo? Agora, na próxima iteração, esse i vai valer 2, porque ele sofreu um incremento, né? Ó, quer ver? Vamos incrementar, ó. Sofreu um incremento i. Então, i agora vale 2. Se ele vale 2, eu quero o endereço do ponteiro mais duas posições à frente. Duas posições à frente, esse da cara aqui, ó, o index 2, ó. Então, vamos ver, ó. Ele vai mudar, ó, mudou o index 2. E agora ele incrementa de novo, ó, o i vai para 4 e eu vou somar com 4 aqui. Então, da onde eu tô na memória, eu somo mais 4, tá? E aí ele acessa o próximo, ó. Quando eu falo soma mais 4, soma em endereço de memória mesmo, é o valor do endereço de memória, tá? Porque esse cara aqui, ele tem um endereço na memória, ele tem uma posição lá na memória do seu computador, tá? Ó, 6, beleza, ó. E aí ele fez, acabou. Agora eu vou começar com i igual a 1 e vou incrementar de 2 em 2 também, tá? Ó, então i vai começar lá, i agora vale 1. E agora eu falo que eu quero o endereço do ponteiro mais 1, ou seja, esse cara aqui, endereço do ponteiro mais 1 é aqui, ó. E aí ele vai mudar para 4, ó. E aí ele vai ficar fazendo isso. Agora é mais, agora ele incrementou 2, né, ó. O i vai valer 3. Então eu quero o endereço do meu ponteiro mais 3, que vai cair aqui, ó, nesse index 3. E aí ele vai modificando, ó. Aí, ele modificou. E aí, se eu pedir para imprimir, ó, aqui em cima, o meu... cadê? Aqui, ó. Se eu pedir para imprimir, agora mostrar para mim o meu vetor, ó, eu posso fazer como? Com ponteiro também. Agora, eu posso endereçar agora o meu vetor tanto usando o v, né, a variável v, que é o meu próprio vetor, como pelo ponteiro. Ó. Então, eu vou fazer agora pelo ponteiro. Eu vou de 1 em 1, ó. Olha lá, ele está imprimindo de 1 em 1 lá em cima, ó. E aí ele fecha e acabou. Tá vendo? Então isso é que é a aritmética dos ponteiros, tá? Eu consigo acessar os valores do meu vetor, tanto pelo próprio vetor mesmo ou pelo ponteiro, tá? Então, o ponteiro ele está apontando para esse vetor, tá? Deixa eu voltar para o exemplo da aula, aqui, tá? Então, o que você viu aqui, ó?
que a gente tem o nosso vetor, né? E o nosso vetor ele tinha um endereço, só que eu podia ir avançando, né? O endereço só com a aritmética de ponteiro, tá? Eu avanço para o próximo endereço, tá bom? Agora vamos entender os ponteiros em matrizes, né? Porque matriz, vocês lembram, né? Ele tem linha em coluna, certo? Só que para ponteiro, como ele armazena na memória, é diferente, porque a memória ela não é uma matriz, tá? A memória ela tem as posições lá, ó. Então é como se fosse de uma forma linear, assim, como se fosse um vetor. Só que eu quero armazenar uma matriz, só que ele armazena a matriz como se fosse um vetor, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, então eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Como que ele armazena isso na memória? Ele aloca assim, ó, por exemplo. A primeira linha, ó, a primeira linha tem esses elementos, 1, 2 e 3. E aí nessa primeira linha eu aloquei aqui, ó, tá vendo? Na minha memória. E aí a próxima linha, 4, 5, 6, eu aloquei já na sequência. E o 7, 8 e 9, que era a minha terceira linha, também foi na sequência. Então é assim que ele armazena. Ele armazena como se fosse um único vetor, tá? É assim que é armazenado a sua matriz na memória, tá? Ou seja, se você for trabalhar com matriz, só que o ponteiro ele aponta para uma matriz, então você tem que lembrar disso, tá? Que o ponteiro, na verdade, ele está apontando para o endereço no formato de vetor linear, tá? Ó. Então eu tenho mais um exemplo aqui, é mais fácil a gente ir para o C-tutor. Deixa eu ir lá para o C-tutor. Aqui. Esse exemplo aqui, a gente tem esse exemplo aqui no C-tutor. E agora aqui, ó, então eu criei uma matriz de 4 por 4, ó, pode ver, ó, matriz de 4 posições, 4 linhas, 4 colunas, né, ó. Criei um ponteiro, certo, ó. Aí eu tenho aqui uma variável count, ó. Então foi isso aqui que eu declarei. E agora, depois que eu declarei isso aqui, agora o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou passando para o meu ponteiro o V0, ó, V0, tá? Então observe que agora é um pouquinho diferente, tá? Ó. Porque quando eu passo V0, significa que eu estou apontando para o primeiro endereço aqui, ó, da minha matriz, tá? Então ele aceita isso aqui também, tá vendo? Deixa eu ver se era assim que estava lá. Isso, que ele chamou de M0, eu estou chamando de P0, tá? Só mudo o nome. Beleza, então ele começou apontando aqui. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou endereçar o meu ponteiro. Eu vou pegar as posições do ponteiro e vou ficar atribuindo o valor da variável count, né? Count ela vai sendo incrementada de 1 em 1. Mas o que eu estou fazendo aqui? Asterisco P significa que eu estou acessando o conteúdo. Então eu quero modificar o conteúdo, tá? Ó. Então, ó, count vale 0, esse 0 aqui agora vai para o conteúdo, quer ver? Ó lá, foi para 0. Agora, quando eu não tenho asterisco, significa que é o endereço do vetor, estou trabalhando com o endereço do vetor. Então, o que eu estou incrementando aqui? Agora eu estou incrementando o endereço do meu vetor. O que eu estou falando? Para ir para o próximo endereço. Então, pode ver que o P agora vai apontar para outra posição, ó. Ó lá, ele foi para a segunda posição aqui, tá? Então, ele já apontou para a próxima posição, tá? E aí o count agora vai valer 1, ó. Vou passar esse valor para minha matriz, ó. Atribuir 1 para minha matriz. E agora vou avançar de novo. Ó. Avancei. Ó. Vou atribuir. Avancei. Vou atribuir. Ó. Atribuir o valor 3. E agora? O que vai acontecer? Ó? P++. Ele vai para onde? Ó? P++ vai para cá, para baixo. Porque, como eu falei, você pode ver que tem uma matriz aqui, mas é como se fosse linear, tá? Na memória, esses endereços é como se fosse linear, tá? É como se fosse um vetor. Então, vamos ver, ó. Aí, 4, aí ele vai atribuindo, 5, 6, ó. 13, 14, 15, acabou. Ah, só que eu fiz um P++, então meu ponteiro de novo está apontando para onde não deveria, ó, tá? Então tem probleminha aqui, ó, tá? Porque eu acabei, você pode ver que eu perdi agora a minha matriz, porque eu não estou apontando mais para a matriz, estou apontando para o próximo endereço, tá? Não, eu não deveria ter feito isso, tá?
Agora o que eu vou fazer? Ó? Agora minha matriz é 4x4, então eu vou usar 2 for aqui com IJ para eu poder acessar a linha e coluna da minha matriz, né? Ó. Então olha aqui, ó, vou acessar a linha e coluna da minha matriz. Ó. Olha lá, tô acessando linha e coluna, tá vendo? E é os mesmos valores, 0, 1, 2, 3, 4, ó. Tô imprimindo os mesmos valores da minha matriz, olha que legal. Pronto, acabou. Então ele imprimiu os mesmos valores, tá vendo? Consegui acessar toda a minha matriz, ó, normalmente, tá? Então aqui vocês podem ver que a forma de trabalhar com a matriz é como eu mostrei para vocês aqui, ó, no slide, ó. Então é assim que ele armazenou, tá? Tudo bem? Ó, vamos lá. Agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Para a gente entender melhor essa questão aí dos ponteiros, tá? E da aritmética dos ponteiros, ó. Então eu tenho 3 exercícios aqui que eu vou fazer. Onde, ó, o primeiro exercício pede para escreva um programa que declara um inteiro, tá? Então o programa vai declarar um inteiro, um real, um char e ponteiros, ó. Para inteiro, real e char. Então tem que ter um ponteiro para inteiro, um para real e para char. Aí eu vou associar as variáveis aos ponteiros, certo? Usando aí o e-comercial. E depois vou modificar os valores de cada variável usando quem? Os ponteiros. E depois vou imprimir os valores das variáveis antes e após as modificações, tá? Então é esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aí. Então, a primeira coisa que ele pediu é o que, ó? Eu tenho que, na verdade, eu tenho que fazer o include aqui, né? Include, opa, tô com caps lock aqui. Include o stdio, né? Se eu for usar stdio, tá ali, ó, meu int main. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou declarar minhas variáveis, né? Que ele pediu. Então, eu vou declarar lá int a, é inteiro, real, né? Tá, então primeiro eu tenho que declarar inteiro e um ponteiro, vou chamar de P1, que é o ponteiro de inteiros, né? Ó, P1. Aí eu tenho que declarar um float, né? Números reais. Vou chamar de B, por exemplo, e P2, meu segundo ponteiro. E vou declarar o char, né? Char C, P3. Tá? Isso. Deixa eu ver. Então, pessoal, continuando aqui. Ó. Ele pediu para mim criar, deixa eu confirmar de novo. Isso, inteiro, real, char e os ponteiros para os 3. Isso mesmo. Então é o que eu criei ali. E depois que eu criei, eu tenho que atribuir os endereços, né? Ó. Vou atribuir aqui para o A, ó. Vou ter que atribuir para o P2 o B, né? E vou ter que atribuir para o P3 o C, né? E-comercial C. E agora eu tenho que já imprimir, né? Printf, eu tenho que mostrar os valores que eu tenho nessas variáveis, né? Então eu vou colocar aqui %d, dá 2 espaços, %f, dá 2 espaços, %c. E agora, o que eu vou usar? Ele falou para usar os ponteiros, tá? Então eu vou usar P1, ó. Vou usar P2, né? Ó. E vou usar P3, certo? Vou usar os 3, ó. P1, P2, P3. Só que na hora que eu for mostrar o valor, na verdade, esses caras aqui eu não atribuí valor ainda. Então, deixa eu já atribuir, sei lá, valor 1. Esse aqui eu vou colocar 1.1. E esse C aqui eu vou colocar o valor A, por exemplo. Então, já criei ela atribuindo valores, ó. E agora, ele falou para mim modificar usando os ponteiros, não é isso, ó? Modifica os valores de cada variável usando os ponteiros. Depois imprima os valores das variáveis, tá?
antes e após as modificações, tá? Então, cadê? Aí. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou modificar, certo? Para modificar conteúdo, eu vou ter que acessar o conteúdo do ponteiro, ó. Então, eu vou acessar lá o ponteiro, ó, e vou falar que agora esse cara aqui vale 22, ó. O próximo, P2, era um float, né? Então, números reais, eu vou colocar 3.14. E o P3 é um caractere, né? Então, eu vou colocar, sei lá, F, por exemplo. Vamos colocar um F. E agora, o que eu tenho que fazer? Imprimir de novo. Vou imprimir de novo. Eu posso imprimir usando os ponteiros ou não, né? Aqui. Imprimir. Certo? E aí, o meu programa agora acaba, né? Return 0. E agora eu vou executar. Vamos ver se ele acessa pelos ponteiros, ó. Cadê? Compilado. Aí. Compilou. Eu esqueci só do barra N, né? Juntou tudo aqui, ó. A com 22, ó. Ficou tudo bagunçado. Vamos lá. Barra N. Vou executar de novo. Compilado com sucesso. Aí, agora foi, ó. Então eu tava com meus valores iniciais, né? Ó. 1.1 e A. Depois ele mudou para 22, 3.14 e F. Você pode ver que eu acessei só usando ponteiros, né? Eu posso acessar pela variável também. Agora eu tenho duas formas de eu acessar. Ou acesso pelo ponteiro ou eu acesso pelo próprio nome da variável, tá? Esse foi o exercício 1, né? Vamos ver o exercício 2, ó. O exercício 2 pede o quê, ó? O exercício 2 pede para mim fazer uma soma, né, de dois números reais, só que utilizando os ponteiros, tá? Então eu vou ter que criar aí dois números float, né, números reais, ele falou. E aí eu vou realizar a soma desses caras, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar pro VS Code. Eu vou usar esse mesmo programa, só vou apagar aqui, que agora vai ser float, né? E aí eu vou ter que ter duas variáveis, A e B, por exemplo, para poder fazer a soma e o resultado da minha soma, certo? E agora ele falou para mim usar ponteiros para isso, né? Então eu vou usar ponteiros, eu vou ter que ter P1, por exemplo, apontando para o A, né? Para poder usar os ponteiros. Eu vou ter que ter um segundo aqui, ponteiro, que é o P2, apontando para o B, né? B. E o terceiro aqui, eu vou ter que ter um P3, por exemplo, meu terceiro ponteiro, apontando para a minha variável soma. Só esqueci de colocar o I aqui, senão vai dar erro. Pronto, ó. Então criei os meus floats. Agora eu posso realizar uma soma com esses caras. Ele falou que é para realizar soma usando os ponteiros, é isso? Programa dois números reais utilizando ponteiros. O que isso significa? Que eu posso também atribuir os valores utilizando ponteiro, né? Então vamos atribuir os valores, ó. P1 vai valer, sei lá, 10. E o P2 vai ser igual, vamos fazer de novo, 3.14, ó. Agora eu posso realizar a soma. O que eu vou fazer? P3 é igual, ó, P1 mais P2, ó. Estou realizando a soma. E aí eu posso mostrar o resultado da minha soma. Printf, o resultado da soma e aí aqui eu vou colocar o porcento .2f, por exemplo. E aí eu vou colocar o meu P3, certo? Vou colocar minha variável P3. Vamos executar para ver se ele realiza a soma. Aí tá compilando. O resultado da soma é 3.14. Então ele fez a minha soma que eu queria, né? Eu consegui fazer a soma. Só tem um probleminha aqui, o meu VS Code, deixa eu colocar um código aqui, porque você está vendo que ele não está aceitando acento. Então eu vou colocar esse código aqui para ele aceitar os acentos.
Pronto, agora quer ver? Na hora que eu executar de novo, ele vai aparecer. O resultado da soma é... Ó, o resultado da soma é 13,14, certinho, né? Ó. Agora, deixa eu ver, tem mais um exercício, né? O terceiro exercício, aqui, ó. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras, tá? Então, agora eu vou ter duas variáveis inteiras. Vou ler o valor dessas variáveis pelo teclado, depois comparar os endereços, tá? E exibir o conteúdo do maior endereço, tá? Então, agora eu vou comparar o conteúdo do maior endereço. Peraí. Triple VS Code. Aqui. Agora o que eu vou fazer? Então, vou apagar de novo e fazer o que foi pedido no enunciado, né? O enunciado pediu para mim criar duas variáveis inteiras, não foi isso? Deixa eu ver de novo. Duas variáveis inteiras, isso. E eu vou ler pelo teclado, tá? E aí eu tenho que comparar os valores. Comparar os valores? Não, compare seus endereços, ó. Agora é um pouquinho diferente, ele está falando para me comparar endereços, ó. Então, primeiro eu vou criar duas variáveis inteiras, A e B, por exemplo, certo? Criei essas variáveis inteiras, agora eu tenho que criar dois ponteiros, né, ó. Vou criar P1 igual a A, por exemplo, e vou criar o P2, ó. P2 igual a B, certo? Criando essas duas variáveis, agora eu já posso pedir para o usuário digitar valores, né? Ó, posso falar assim, ó, digite o primeiro número e eu posso pedir para o usuário já também digitar, não, pedir para digitar o primeiro e agora eu já vou ler, né? Deixa eu já ler o primeiro, então é %d. E já vou atribuir esse cara para quem? Já vou atribuir para o ponteiro, já vou trabalhar com o ponteiro já, ó. Tá? Isso é o primeiro. E agora eu tenho que ler o segundo, né? Ó. Então digite o segundo número. Segundo número. E aí eu vou atribuir para o P2. Tendo esses dois caras aqui, recebi o P1 e o P2, ou na verdade nas variáveis A e B, né? Recebi esses dois valores. Agora eu vou verificar os endereços para a gente poder visualizar, né? Quem é o maior endereço. Então deixa eu escrever assim, ó, por exemplo, primeiro endereço, para a gente poder visualizar, e eu vou colocar aqui o %P, tá? Que agora eu quero que ele imprima o endereço. Vamos lá. O meu endereço é P1, né? É esse que eu quero que ele imprima. E eu vou pedir para ele imprimir o segundo endereço também. Primeiro endereço, segundo endereço é o P2, tá? Para a gente poder visualizar. Feito isso, agora eu posso fazer minha comparação, né? Ó, vou ter um if aqui, onde eu vou fazer a comparação de P1 com P2. Eu vou verificar, por exemplo, se P1 é maior que P2. Um dos dois vai ter que ser maior. Iguais eles não podem ser, né? Por que eles não podem ser iguais? Porque é endereço de memória, né? Então eles só poderiam ser iguais se o P1, o 2, por exemplo, apontasse também para o A. Aí eles seriam iguais nesse caso, né? Mas como aqui cada um está apontando para um endereço diferente de memória, eles nunca serão iguais, né? Se o P1 for maior, então eu vou imprimir o conteúdo, não é isso? Ele pediu para imprimir o conteúdo, foi isso? Vamos confirmar lá. Ó. Em seguida, compare os endereços e exiba o conteúdo do maior endereço. Ele quer que compare os endereços e mostre o conteúdo do maior, tá? Ele não quer que mostre o maior conteúdo, ele quer que mostre o conteúdo do maior endereço, tá? O valor do maior endereço é... E aí, %d, né? Que é inteiro. E aí, agora eu posso colocar P1, né? Porque é P1 que é maior nesse caso. Caso contrário, eu posso pôr um else aqui. Vou pegar esse mesmo cara aqui, ó. E vou colocar ele aqui, né? O valor do maior endereço, nesse caso seria P2. Então, um desses dois, né? Se for P1 ou P2. Vamos executar esse programa para ver. Cadê?
tá pedindo para mim digitar o valor, ó. Então vou digitar aqui, sei lá, 11. O que ele fez de errado? Ele capturou o P1 e já parou. Definido. Deixa eu executar de novo, que eu acho que eu apertei alguma coisa aqui durante a execução, ó. 11, Enter. Não. Digite o primeiro número. Ele capturou o primeiro e já pulou. Digite indefinido. Parece como se estivesse recebendo alguma coisa. Deixa eu ver esse programa aqui. Cadê o meu? Aqui ele demora um pouco. Ah, agora foi. Cadê? Next. Next. Leu. Cadê? Não pediu? Digite o primeiro. Isso. Tá pedindo para digitar o primeiro. Mas já foi e acabou. Ixi, aqui não foi também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, na verdade ele não tá nem apontando, né, ó. Eu esqueci aqui, ó. Porque tem que ter as setas aqui, ó. Ele não tá apontando, ó. Não apareceu as setas ali. Tem que aparecer, ó. Vamos ver de novo. Ele não tava apontando pro A. Porque eu não atribuí os endereços. Quer ver? Vamos passo a passo agora. Olha lá, agora tem as setas. Era isso, ó. Então vamos voltar aqui. Eu tô com... Vou colocar aqui, ó. Agora sim. Aí ele tá pedindo, vou colocar 11 de novo e vou colocar, sei lá, 4. Aí ele respondeu aqui, esqueci dos barra N de novo, né? Isso é um problema, porque aí ele fica... Ele não pula a linha, né? E aqui é a mesma coisa, deixa eu colocar os barra N, senão fica tudo junto, a gente não visualiza o que ele escreveu. 21, 2. Aí ele deu, ó, os endereços são esses, ó, primeiro endereço. Você pode ver que até um na sequência do outro, né? Quando ele cria lá, ele já criou na sequência, 61FF e o outro 61FF10. E ele falou que o maior valor é o 21, que foi o do primeiro endereço, ó. Então tá certo, o primeiro endereço é maior, tá? Deixa eu executar mais uma vez. Vou colocar 1 e aqui 12. De novo, ó, o primeiro é maior, ó. Então o valor é 1, ó. Tudo bem? Então esse é o nosso programa.